Pessoal que está entrando aí, vocês estão me ouvindo bem? Amor, você me ouve bem? O brother Wallace entrou aí, vou convidar ele. Deixa eu ver como é que eu faço para convidar aqui. E aí? Fala, meu mestre. E aí, Tudo mano, certo? beleza? Tranquilo? Fala, pessoal. Boa noite aí. Galera, tá ouvindo bem aí? Eu tô sem o fone aqui, não tá aproximado bem. Eu tô te ouvindo bem. Se tiver ouvindo, Top. o pessoal tiver ouvindo legal, manda, faz um joinha aí pra gente saber. Tá o Joseph na área aí, meu brother. Eu vi que entrou minha esposa aí, Andressa, Deus. meu cunhado. Matheus é meu Sua cunhado, esposa. é irmão da minha Top, top. esposa. Aí, tá, o Vamos Matheus esperar a falou que tá galera ouvindo chegar um pouco. legal. A Andressa também. Enquanto o pessoal vai entrando, o Wallace, só queria reforçar, pedir obrigado para você por ter conectado aí, me procurado, me achado no Instagram. Eu que agradeço, meu irmão. Acredito que a gente acredita, crê, né? É como a gente tem um mesmo propósito, um mesmo entendimento sobre as coisas, principalmente sobre Deus. Eu creio muito que Uhum. nada na nossa vida acontece por acaso, né? E eu creio que tudo que acontece de maneira boa ou ruim serve para que a gente aprenda alguma coisa. E as pessoas que se conectam a nós, e como eu te falei, a gente estava trocando a ideia mais cedo, né? Deus me deu muito essa sensibilidade, né? De se conectar a pessoas que têm um coração simples, né? E eu vi isso em você, a gente nunca topou pessoalmente, mas dá para ver isso, né? Porque fisicamente, às vezes você não tá com a pessoa, mas a alma conecta, né? Então eu queria te agradecer por você ter Sim. conectado a minha. Eu que agradeço, meu irmão. O Joseph perguntou lá sobre o que que a gente vai falar. Eu ia falar, eu mandei nos grupos lá que a gente ia falar sobre temas gerais, mais relacionados à mudança de hábito. E a gente vai desenvolver mais ou menos nessa linhagem a conversa, né? Se Isso você aí, quiser começar quero se conhecer um pouco. apresentando, Sim, meu nome pode é Marcos começar então. Vinícius, né? Eu sou daqui do Rio de Janeiro. Tem uma galera aí que você é de Espírito Santo, né? É Serra o nome, não é isso? Isso, isso. Isso, então. Eu sou daqui do Rio, sou da cidade de Queimados, que é uma cidade da Baixada Fluminense. E tenho 32 anos, estou empresário hoje, sou casado com a Andressa de Mello, ela está aí. E acho que é isso. Falar um pouco sobre você também. Eu vi um vídeo seu que me despertou chamar você para a gente fazer uma live, bater um papo. É um vídeo seu que você fala sobre network, mas não foi nem tanto o que me chamou a atenção no vídeo, não foi nem tanto a questão do networking, das pessoas que te ajudaram, foi da sua entrega para poder fazer o negócio. Porque às vezes a gente até pode ter pessoas para nos ajudar, mas se essas pessoas não perceberem em nós a vontade de fazer algo, não vai adiantar essa ajuda, né? E o que me chamou a atenção foi isso. Eu queria que você contasse também essa história no vídeo, do vídeo, como que aconteceu isso, como que desenrolou isso. Porque no vídeo eu acredito, eu acho que você fala até o momento que você foi tocar o negócio, mas o que se deu depois disso, eu acho que não está explicando lá. E fiquei curioso também para saber. Não, não, vamos me apresentar então. Meu nome é Wallace, eu sou daqui da cidade de Serra, do Espírito Santo.
sou casado, tenho uma filhinha de 5 anos. Acho que você tem um filho também, né? Ainda não. Aquele menino que tá comigo Não? nas fotos, nos stories, é o Arthur, ele é meu sobrinho. Ele é filho da minha irmã. Ah, sim. Entendi, entendi. Então, eu tenho uma filhinha de 5 anos e, assim, no momento, estou encostado pelo INSS, estava trabalhando, tinha voltado para a área industrial, eu sou eletricista de manutenção, e aí eu me encostei, já tem um ano e pouquinho, foi dia 9 de fevereiro do ano passado meu acidente, sofri um acidente de moto, quebrei o braço, fraturei o húmero, que é o osso, né, o meio do osso do braço mesmo, né? E aí, eu creio que tudo isso que aconteceu comigo foi algo para que pudesse acontecer uma mudança na minha vida em vários sentidos nas áreas da minha vida. Mas antes eu tinha empreendi umas 3 vezes na minha vida, e a última foi a do suco de laranja. Eu montei a empresinha e tal, fiz todo um esquema, né? Estava fornecendo para lanchonetes aqui da região, e tudo começou com essa ideia. Eu estava na área, estava no Porto de Vitória aqui, alguns que estão aqui até conhecem, e eu decidi, eu falei, cara, vou começar a empreender. E a galera começou a colocar ideias e tal, e eu armazenando algumas ideias e pesquisando um pouco sobre o ramo, resolvi começar a empreender. Aí foi quando eu conversei com meu pai, falei, pai, vamos abrir um comércio? Vamos entrar no ramo de laranja. Expliquei para ele toda a sistemática, como que funcionava e tal, como que a gente ia fazer, que a gente ia fornecer. E aí ele topou. Aí eu conto, né, que como eu dei o primeiro passo de querer fazer, ele entrou comigo nessa briga. Aí a gente foi, comprou a máquina, no caso ele comprou a máquina, eu conversando com amigos, os amigos foram, eu ia colocar num local aberto, e esse local aberto não podia cair, porque a máquina ela é aberta e ela tem um silo que cai as laranjas e ela corta, espreme e faz o suco. Aí tinha que ser no local mais fechadinho, foi onde eu tive a ideia de colocar a tenda, colocar ela no lugar lá fora, para poder vender, que era um local de frente ao comércio, supermercado aqui da região, e aí chamaria mais cliente, né, mais clientela. Aí o meu primo me deu a tenda, eu estava fazendo os valores, coloquei os valores meia boca assim, aí eles foram lá e me deram, o pessoal do supermercado mesmo chegou, me deu o tabladozão com os preços e tal, e aí mandamos bala, fornecendo para as lanchonetes, fornecendo para os comércios. Entrei num evento famoso aqui na região, foi o Serra Gourmet, lá no Parque da Cidade, para quem está aqui conhece. Entramos nesse evento e assim, começamos a fazer dinheiro, né? Começamos a ter sucesso já, né? Ser rentabilizado. Tudo por conta do network, tudo por conta dessa rede de contatos. Inclusive, esse evento que eu entrei foi através de um filho de um pastor famoso aqui, de José de Anchieta, lá aqui na Serra também. E esse camarada, ele tinha ligação com vereadores, com o pessoal da política aqui da região e conseguiu me jogar lá nesse evento, entendeu? Esse evento era selecionado, tinha quantidade de pessoas que podiam entrar nesse evento. Então, tipo, era um tipo de produto a ser representado lá por cada pessoa. Então, o suco da laranja foi a gente. Tinha mais pessoas com o quiosque do suco da laranja querendo entrar nesse evento, mas não conseguiram entrar, porque a gente já tinha feito esse contato forte e conseguiu ser colocado lá nesse evento. Ou seja, gerou valores e eu aprendi muito com isso. E, através disso, eu descobri que eu tinha um potencial a respeito do empreendedorismo. Embora eu não continuei com esse evento por dados outros fatores, outras coisas que aconteceram, pessoal, outras coisas que foram acontecendo, eu não continuei com a empresa. Mas o intuito empreendedor está dentro do meu coração até hoje. Então, eu tenho feito muitas coisas e a gente colhe o que a gente tem plantado, né? Basicamente é isso. Sobre esse network, sobre a questão da minha empresa, foi isso. Engraçado em relação ao que você está falando, alguns pontos, né? A gente tem aprendido que o que atrai as oportunidades são as atitudes, né?
Em muitas situações, as pessoas esperam ter oportunidades sem ter atitude nenhuma. E aí, quando Sim, a oportunidade não surge, ela sempre procura, como fuga, culpar alguém, né? As oportunidades só surgiram para você porque você procurou ter uma atitude e aí as portas se abrem, né? Até mesmo quando você se relaciona isso a Deus, Deus sempre vai ajudar alguém que está procurando fazer algo. Então, sim, quando o povo estava sofrendo na mão de outro, o povo de Israel estava sofrendo na mão de outro povo, Deus achou um cara que estava malhando trigo lá no lagar, que era Gideão. E aí a história de Gideão a gente conhece, sim, sabe o que Deus fez para o povo através da vida dele, que era um cara medroso, mas isso é tão poderoso quando você presta atenção nisso, que Deus não está nem aí para a nossa limitação. Ele está preocupado com a nossa disposição em fazer algo, em estar ali sim. e às vezes vencer os bloqueios que a gente tem, que isso vem através das crenças que a gente foi recebendo no decorrer da nossa vida, pelos nossos pais, pelos nossos professores, enfim. A gente tem aprendido muito sobre isso também. Mas quando a gente vai olhar em todo o contexto bíblico, você vai ver Deus sempre chamando caras improváveis para fazer grandes coisas, né? E é por isso que eu Sim. tenho falado, né? Eu até coloquei isso na minha biografia, porque eu me considero um cara improvável. A gente estava batendo um papo mais cedo sobre isso. O Messias, um amigão meu lá de Goiás, entrou aí. Beijão para você, Messias. Estou com saudade de você. Messias é um cara que eu aprendi muito com ele, trabalhei com ele na Odebrecht. Você é um cara que uma das pessoas mais parecidas com Jesus que eu conheço. Então, Massa demais. o que eu estava dizendo é que quando você vai olhar para um contexto bíblico, Deus sempre vai fazer muitas coisas por caras improváveis, por Moisés, por Davi, por Gideão, por João Batista. A gente vai por Paulo, né? O cara que escreveu 14 cartas do Antigo Testamento, na verdade, os estudiosos dizem que ele escreveu 70. Só que no cânon só foram 14, né? Um cara extremamente improvável, mas pessoas que estavam disponíveis a serem usadas, a mudarem o contexto. E em muitas situações a gente é tão bloqueado que a gente tem vergonha de fazer aquilo que queima no nosso coração. Porque a gente é tão preocupado com a opinião do outro, tão preocupado com o padrão da sociedade, que a sociedade coloca, que isso trava a gente continua sendo uma pessoa. Hoje eu estava vendo, por exemplo, uma live com o Murilo Gun, do Pablo Marçal com o Murilo Gun. E ele estava dizendo, cara, Uhum. o contrário de normal não é anormal. O contrário de normal é natural. Todos nós nascemos naturais. Nós queremos ficar normal, aquele que se molda às normas. Então a pessoa se torna Sim, tão normal que ela não consegue fugir de nada, ela não consegue ser criativa, ela não consegue ser verdade. inovadora. E as pessoas que conseguem entender isso e fugir disso, dessa redoma, são as pessoas que dominam. São as pessoas que criam novas coisas, que criam novas ferramentas e dominam. Você vê, as pessoas que estão dominando hoje foram chamados de louco há pouco tempo atrás, Sim, sim, né? E o que separa o louco do gênio são os resultados, né? Quando o louco não verdade. tem quando a Gostei pessoa não muito tem dessa resultado, ela é frase também chamada. quando eu ouvi ele falando. Exatamente, exatamente. E aí você não É, deu prosseguimento. sim, tá o meu pastor aí, o pastor Marcos Vinícius também, seu xará, daqui, eu acho que ele Esse tá aí aí. tem, Se tem tiver, nome dá um joinha ungido. aí, meu pastor. Aí, ó, Esse tá aí tem o vendo? nome ungido. Eu ia te perguntar um negócio, se ele tivesse aí, eu ia te perguntar um negócio. Qual denominação que você tem frequentado? E aí, ele tá aí, ó. E qual é lá a pastora que te lidera? Fala aí que ele vai ficar doido. É, então. Hoje eu estava conversando com a Alice mais cedo, né? Eu estava falando da igreja que eu frequento hoje, que eu congrego hoje, que é a DEVIP, que é a Assembleia de Deus Vida na Palavra. Quem pastoreia lá é a pastora Helena Raquel, uma grande mulher de Deus, uma grande mulher de Deus da nossa geração. É bênção de Deus nas nossas vidas mesmo. Grandes palavras aquela mulher tem. E, assim, é aquela questão, tava falando sobre network no começo, né? E aquele vídeo me tocou muito a respeito do network.
porque eu tenho visto, cara, a mudança de muita coisa na minha vida a respeito de hábitos. E eu falei, cara, eu vou começar a fazer. A internet hoje é um local onde você consegue ampliar as suas amizades, onde você consegue fazer amizade igual. Eu nunca conversei com você, eu conversei ao vivo hoje, foi de manhã, não foi? A gente tá batendo um papo Exatamente. aqui como se tivesse se conhecido há um tempão, cara. É muito massa isso, esse contato. Por mais que a gente esteja, eu tô aqui no Espírito Santo, você tá aí no Rio, mas esse contato parece que tá um contato físico. A gente está bem próximo um do outro. A gente criou uma afinidade. Eu acho que também é aquela palavra de que a gente se encontrou na eternidade, né? De alguma forma é certa também, porque a gente é corpo, alma e espírito e a gente acredita muito nessa questão de que esse gerar em você, esse gerar em mim, trouxe com que a gente estivesse em conexão hoje. Então, a gente tem feito várias conexões, várias amizades. Eu encontrei várias pessoas, mesmo, mais ou menos próximas do que você é, do que eu sou. E assim, a gente vai se conectando e se reconhecendo uma pessoa dentro da outra. Eu vi o Pablo Massal falando sobre isso, sobre que minha esposa acabou de chegar. Pergunta ela se tu tá Ela liberado para continuar a live. Eu tô liberado aqui, para continuar? Olha lá, ó. Chegou do trampo agora, tadinha. Tá cansada. Já vai estudar Mas agora, faz direito ela. isso em pouco tempo muda, né? Essa realidade em pouco tempo muda. Em nome de Jesus, essa é a ideia mesmo. É Pois porque é, primeiro muda a aí, nossa mentalidade, né? mentalidade. E ela viu alguns vídeos junto comigo, cara. Foi algo assim, foi uma explosão, né? Eu comecei a ver alguns vídeos sobre o Pablo, sobre o Clube 459. O Clube 459, para quem não conhece, é a galera que acorda 4 horas e 59. Ele coloca até um horário picado para diferenciar. Às vezes a pessoa fala, ah, não, vamos 5 horas, vamos 5 e meia. Mas não, ele colocou 459 geralmente para ter um diferencial. Eles chamam de autoralidade. É aquilo que você cria e é só você que é reconhecido através daquilo que faz. Ô E Wallace, assim, é a tem mudança. alguém aí na live, tem alguém na live que é do clube? Na live do clube aqui, eu não Ah, sei. não, agora. Eu mandei algumas mensagens aí espalhadas, mas eu não vi ninguém entrando, não, que tá no clube. Se tiver Entendi. alguém aí, dá um joinha aí, ou dá um. Acho que não. Pois é, então. Continua aí. Eu falei um pouco sobre network, falei nesse Não, sentido de mudança de hábito. não, que você estava falando sobre network, eu até estava falando com você mais cedo sobre isso. Toda terça-feira que eu vou no Ceasa, aqui no Rio de Janeiro, para poder comprar algumas coisas lá para a empresa, né? Cara, eu sempre, já de um bom tempo, eu sou assim, eu saio de manhã da minha casa e eu sempre peço a Deus alguém para que eu libere uma palavra, para que de alguma maneira essa pessoa atravesse meu caminho, eu mude a vida dela, ajude a mudar a vida dela de alguma maneira, né? E eu já tive algumas experiências muito legais com Deus em relação a isso, né? E na terça-feira eu fui lá no Ceasa, e aí eu topei com duas pessoas que eu já tinha encontrado lá e eu queria ter essa oportunidade de encontrar novamente. Então, você estava falando sobre network. Uma das pessoas o cara, ele é carregador. Lá no Ceasa é gigante, é milhares de pessoas que passam lá todo dia. O alimento praticamente do Rio de Janeiro todo, do estado, sai de lá, né? E lá tem os carregadores, eles ganham R$ 1 por volume. Os caras trabalham muito, é pesado o trabalho, né? E daí eu encontrei Uhum. um carregador lá, e é engraçado que quando você entra lá, é muito carregador. Então os caras ficam te abordando, vambora, vamos carregar, vambora, patrão, sei o que e tal. Só que eu não escolho, assim, o cara que vem primeiro disponível a mim. Eu fico batendo o olho e eu peço a Deus para me conectar com algum deles. E parece uma coisa simples, é só um carregador. O cara vai carregar uma mercadoria para você, você vai dar o dinheiro para ele e tá tudo certo. Só que eu fico pedindo assim, Deus, para me conectar com algum deles, assim, um cara que tem um coração ensinável para que eu possa, de alguma maneira, lançar uma semente. Daí eu encontrei com um cara, eu lembrei dele que ele tinha carregado para mim numa outra oportunidade. E eu lembro que eu tinha perguntado para ele quanto tempo ele estava ali. Ele falou que era menos de um mês.
Aí eu não falei nada, ele foi carregando e tal, beleza. Quando a gente foi pro carro para colocar as mercadorias, eu perguntei para ele de novo, falei, pô, você tá há quanto tempo aqui? Ele, tô um pouco mais de um mês, eu era mecânico e tal. Eu tô lembrando, já carreguei para você uma vez, eu falei isso. Ele, você tava com pressa? Eu falei, realmente eu tava com pressa naquele dia e tal. E aí eu comecei a conversar com ele, eu perguntei para ele quanto que ele conseguia ganhar por dia ali, ele falou que é casado e tal. Uhum. E aí, em relação ao networking, aí eu comecei a explicar para ele o que era networking, porque eu falei assim, cara, o que você tem mais valioso aqui não é o quanto você consegue ganhar por dia. Porque por mais que você tenha um dia muito bom, você consiga ganhar um dinheiro legal, o que você tem mais valioso aqui é networking. São pessoas que vão se conectar a você e através dessa conexão, a partir do momento que você quiser mudar a sua realidade, que você entender qual é o seu propósito, que certamente não é essa situação que você está hoje, você está feliz com essa situação que você está hoje, você está realizado, se a sua família precisar de um plano de saúde, você tem condições de dar hoje, se você quiser viajar com a sua esposa, você consegue fazer isso hoje. E, cara, o cara ficou me olhando assustado porque eu comecei a falar coisas que tá totalmente fora da realidade dele e que ele acha que ele não é digno de ter aquilo. Entendeu? Então, Sim, para ele, algumas coisas para ele tá totalmente fora da realidade. Ele já se acostumou a não ter aquilo. Entendeu? Ele já se acostumou a não ter condições de ter um plano de saúde, a não ter como viajar com a esposa dele, a não ter como desfrutar do trabalho. O cara só trabalha. O trabalho pesado, ganha pouco. Né? Eu falei, cara, continua gerando valor. Você é um cara de valor, eu vi valor em você. Então, da mesma forma que eu sim. percebi, outras pessoas vão perceber isso. Né? E a hora que você começar a caminhar em direção ao seu propósito, para você ser o melhor naquilo que você quiser, você trilhar o caminho que você quiser, Deus já te deu tudo. Só falta você entender isso. E a partir do momento que você entender isso, você vai ver que tudo vai fazer sentido. E aí, Sim. as pessoas que estão se conectando a você, elas vão te ajudar. E como eu estava falando com você mais cedo, esses caras eles têm muita pressa. Eles descarregam no seu carro e eles já querem voltar correndo porque Correria, eles né? Ceasa precisam. é correria. Exatamente, eles precisam tirar o lucro do dia. Porque tem dia que é muito ruim. E o dia que tá bom, eles precisam aproveitar. E daí eu queria ir embora, o cara queria conversar comigo. Ele queria continuar conversando, ele começou a contar a história, ele começou a Ficou contar a preso a você, experiência. você prendeu ele. Você prendeu ele Exatamente. a você, você Ele falou. queria contar experiências dele, né? Que E, massa. e, e, e assim, eu trouxe uma realidade para ele totalmente diferente e ele absorveu aquilo e falou assim, cara, realmente eu posso. Porque se essa pessoa está Enxergou. vendo que eu posso, que eu tenho condições, então eu preciso acreditar em mim. Então, se eu quiser ser um empreendedor, eu falei, cara, você pode, daqui a um tempo, ser dono dessas carretas que chegam aqui no Ceasa. Por que não? Sim. Entendeu? E essa é Você a vê os caras que importância saem de... de baixo. Pode Os falar. caras que saem de baixo, o Silvio Santos é um exemplo, pô, o camelô, cara. O camarada saiu de baixo, ele acreditou naquilo que ele estava fazendo, meu irmão, e falou: posso ser empresário daqui, pronto. Dominou o mercado, ganhou televisão. É um Pois é. negócio que se a gente reconhecer esse potencial dentro da gente, a gente vai longe, a gente vai longe. E tudo começa na nossa mudança de princípios e valores. Tudo que a gente tem dentro de nós, o nosso caráter, aquilo que a gente pode moldar, a gente vai devagarzinho moldando, falar bem assim, ó, qual o ponto principal, qual é o ponto primordial para que eu saia desse lugar de inércia e dê fluxo na minha vida, continue, comece a engajar valor na minha vida e tal. É, é E existe muito, uma, é muito significante. existe uma coisa poderosa que Paulo falou, que o apóstolo Paulo falou em Romanos 12, que Paulo ele dá o Uhum. atalho de como você saber qual é a vontade de Deus para sua vida e não só saber experimentar, né? Que ele fala que a gente deve ser transformado pela renovação do nosso entendimento, né? Sim, Porque qualquer realidade que Deus vai mudar na sua vida, quando é Deus que está fazendo, ele vai mudar primeiro a sua mentalidade, né? Então, por exemplo, e as coisas quando acontecem de uma maneira tão... Quando Deus quer, igual fez com Paulo, com o próprio apóstolo Paulo, que derrubou ele do cavalo, e foi tão bruto que aconteceu com ele, consequentemente,
a transformação dele foi tão grande, né, que ele foi quem foi, né? E às vezes isso acontece na nossa vida. A transformação, acredito que na sua vida também, mas falando de mim, a transformação foi tão bruta que eu olho para alguns meses atrás e eu falo, cara, talvez esse cara nunca tenha existido, porque é uma mudança muito significativa. Mas eu entendo que essa mudança, que é a transformação do entendimento, que Deus sempre transforma o seu entendimento antes de mudar a sua vida. Porque se você muda a sua vida sem mudar seu entendimento, você vai cair lá na frente. Você vai negociar valores, você não vai ter estrutura para poder chegar onde Deus quer que você chegue, né? Eu até coloquei um texto no meu feed. Eu coloquei um texto no meu feed, acho que foi ontem ou anteontem, falando sobre a questão de você engordar ou você emagrecer, né? São escolhas. É lógico que um processo é muito mais difícil do que o outro, mas a satisfação de você chegar e conquistar aquilo é muito maior. Mas por que a gente não consegue? Isso é só um exemplo. É porque primeiro a gente não muda a nossa mente. A maioria das pessoas, você vê que a academia, por exemplo, é um termômetro. Se você vai na academia no inverno, ela é vazia. Quando você vai no verão ou próximo do carnaval, tem que fazer fila para malhar. Por quê? As pessoas só querem fazer por conta da estética e não por conta da saúde. E aí, quando você muda a sua mentalidade em relação a isso, você quer ter saúde para você cumprir o seu propósito, para você chegar mais longe onde Deus quer que você chegue, aí você consegue fazer. Aí você consegue cuidar da sua saúde. Por quê? Primeiro você mudou a sua mentalidade. Porque quando fica só no corpo, não vai adiante, não faz sentido. Aí você reage como boiada. Muitas pessoas hoje reagem como boiada, né? E um dos fatores de eu ter parado de ver televisão foi isso. É porque você vê que é tudo direcionado para onde a mídia quer, né? Então, quando você começa a ter um pensamento diferente, você não quer mais pensar daquela maneira, porque você começa a conhecer a realidade, e aí o que a Bíblia fala para a gente, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é uma pessoa. Tirando a pessoa de Jesus, toda a verdade ela é relativa. Você acredita naquilo que você quer. Talvez o que faça sentido para mim não vai fazer sentido para você. Mas quando a gente coloca essa verdade pautada numa pessoa, aí ela é imutável. Não tem como mudar. Verdade. Questão da... Deixa eu estar lembrando aqui agora. A verdade relativa que você falou. Você fala de Jesus, que a gente reconhecendo ele, mas que a verdade é relativa. Nossa, fugiu aqui agora da mente o que eu ia falar. Mas super entendo o que você falou. E, assim, a nossa mentalidade está ligado muito àquilo que a gente está vivendo hoje. A gente colocar na nossa mente, bem assim, eu vou mudar, eu procuro, eu tipo lá, começo a caracterizar coisas que estão acontecendo na minha vida que estão me impulsionando para baixo, que estão me levando a sentimentos pesados, a sentimentos de... Hoje em dia, o mal do século é a depressão, o suicídio, né? Tá vendo que muita gente está se suicidando por causa da depressão aí. O mal do século está sendo esse. E a gente vê que muitas pessoas, através até da pandemia, ficaram com a mente um pouco... Aí tem as pessoas que aproveitaram isso para ter sucesso. Você vê que no meio da internet hoje, pessoas alavancaram suas vendas, alavancaram a sua forma, estão conseguindo bastante seguidores aí. E outras pessoas, nesse sentido de murmurar, de ver tudo isso como um problema grande. Inclusive na minha família mesmo tinha alguns casos de alguns parentes meus. Eu comecei a ver, tinha um parente meu que ele quase suicidou umas 3 vezes. Isso tudo porque acumulou vários sentimentos no coração dele, que ele via que ele não conseguiu estar obtendo sucesso. Muitas coisas, muitos bloqueios na mente dele trouxeram ele para aquela situação. E aí, eu comecei a tentar pegar com ele, tentar pegar na mão dele e falar bem assim, não, vou te levar assim, assim, assim. Só que enquanto ele não tirava o desbloqueio na mente dele de que ele podia e conseguia fazer, e tudo que girava em torno dele
as pessoas, ele via que as pessoas eram melhor do que ele e tal, ele começou a se desmotivar novamente. Eu falei, cara, você consegue, só basta você querer, você tem que querer, você dá o primeiro passo, eu posso te ajudar. Na verdade, eu coloquei Jesus como o primeiro contato dele para conseguir vencer isso. E através dele ativar a mente dele naquela forma, ele conseguiria galgar mais. E tem a questão da reciprocidade também. Você falou um pouco antes sobre o que você aplicou naquele menino lá, né, do carrinho da Ceasa e tal. E você ativou nele o gatilho também da reciprocidade, porque você deu algo de importante para a vida dele, e ele entendeu aquilo como importante, ele começou a contar a vida dele para você, ele se abriu para você. Ou seja, você trouxe algo poderoso para a vida dele, uma palavra, através de uma palavra, gerou interesse nele para estar conversando com você. Então, são várias coisas que se conectam juntos, são várias coisas que estão se conectando a todo tempo para que aquilo gere uma perfeição em todo o sentido que a gente está vivendo. E em relação ao que você está falando sobre a questão do mal do século, né? A gente vive numa sociedade extremamente consumista, então a base das pessoas é o que ela tem, né? As pessoas estão se moldando pelo que elas têm, não pelo que elas são, né? E aí quando você pega os números de suicídio, você vai ver que a Suíça é um dos países que mais suicida, que mais tem depressão. O Japão, um dos países que mais suicida. E quando você vai para a África, ninguém suicida, cara. A pessoa, ela tá sem nada praticamente, ela tá numa terra infrutífera, numa casa, num barraco que... Eu tava vendo hoje, quando o Pablo Marçal foi lá para a África, e ele fez uma live ao vivo lá com o pessoal, ele entrou na casa de uma pessoa lá, uma mulher chamada Florinda, e ela começou a falar de coisas tão básicas, ela se emocionou, começou a chorar, que ela estava recebendo aquilo, ela estava tão grata a Deus por receber coisas tão simples, e ela começou a chorar. Então, por exemplo, eu fui criado num local pobre, onde a maioria das pessoas que moravam na rua onde eu morava eram muito pobres, e eu não lembro de ninguém se ter suicidado, por exemplo. Entendeu? Sim. Então, por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo ressignificar que não é o que elas têm que definir elas, é que elas são, é o que Deus falou a respeito delas. E existe uma corrida hoje, talvez você conheça, e certamente eu também conheço, pessoas que estão numa corrida por conquistar, que passam por cima de todo mundo, que falam mal das pessoas, porque elas querem conquistar, elas precisam mostrar para as pessoas que elas conquistaram algo, mas de uma maneira muito superficial, né? De uma maneira que Sim. Aquilo ali, da mesma forma que vem muito fácil, ou depende, pior de tudo, é a questão quando você está subjugada sobre outras pessoas que tá te dando alguma coisa, porque você acha que aquilo ali é tudo para você. Só que se você fosse ao autor da vida, se você fosse no Pai, que é Deus, ele teria outra rota para você e coisas infinitamente maiores, né? Sim, sim, é verdade. Eu falei sobre duas coisas ontem, eu dei um estudo na igreja, eu falei sobre duas coisas. A gente estava atribuindo a respeito do pecado, e eu falei sobre duas coisas que na verdade, o que a gente está vivendo, né? Falei, cara, eu tenho que viver um lifestyle. Eu vi o Pablo falando sobre essa questão do lifestyle, que você vai falar o que você está vivendo, e se torna muito mais prático aquilo que você fala. Até uma ideia para a gente, uma dica para a gente aqui, para a gente desenvolver a nossa vida. Você fazer o feijão com arroz todos os dias, você fazer o básico todos os dias, te leva a uma perfeição e a conseguir fazer algo muito grande na sua vida. Você desenvolver algo dentro de você que você não consegue desenvolver. E aí eu comecei a desenvolver o lifestyle. Eu falei, cara, aí o camarada perguntou bem assim, você precisa de esboço? O cara que estava gravando ele. Você precisa de esboço para fazer suas palestras? Ele falou bem assim, cara, eu não preciso de esboço, porque eu vivo aquilo que eu estou fazendo. Então, se eu começo a falar aquilo que eu estou vivendo, automaticamente, a partir daquele conhecimento que eu gerei, é óbvio que leitura de livros, aprendizado através de pessoas que
estão aqui que são evangélicos, aprendizado através de pregações. Você vê muitas pessoas falando sobre a vida num todo, né, modo na filosofia e tal. Você começa a agregar valor dentro de você e aquilo vai começando a gerar. Também esse assunto é dentro da mudança de hábito. Eu estou um pouco embolado, mas dentro da mudança de hábito que eu estou falando. Esse lifestyle, eu gerei um estudo, fiz um estudo lá sobre a questão da ansiedade. Aí eu usei aquele texto de Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições, orações em Cristo Jesus. E o texto eu falei sobre a língua, mas na verdade eu usei o texto de Tiago e eu não falei sobre a questão da língua, sobre fofoca, sobre nada nesse sentido. Eu falei sobre palavras de afirmação, aquilo que você usa para você crescer, para você mudar, né? E comecei a falar sobre esses dois assuntos, que foram dois assuntos específicos. Cara, gerou uma conexão muito grande, que foi um ponto em comum que eu usei, que é um método pai de desenvolvimento do Thiago Fonseca. Aí gera ponto em comum, algo novo e emoção, que você tira a emoção da pessoa. O estudo, depois que eu terminei o estudo, o pessoal começou a falar sobre eles, e tinha alguns empresários também no ramo lá lá na igreja, eles começaram a se identificar. Eu falei, cara, tá vendo aí como é que gera a conexão através de um assunto básico? Eu usei aquilo como um pecado, né? Que a ansiedade, na verdade, é gerada pela falta de fé e tal, aí vai culminando em outras coisas. E seriam dois subpontos que seriam subpecados, como se fosse. E que também são pecados. Mas, assim, eu gerei uma vontade naquelas pessoas de, pô, realmente faz sentido aquilo que ele está falando. E aí você gera aquela conexão. E eu estou usando muitas ferramentas que a gente vai aprendendo, pegando esse arroz com feijão, pego essas ferramentas e falo, cara, eu vou aplicar isso. E começa a dar certo. Em todas as áreas hoje, na internet e no meu convívio normal com as pessoas físicas. É isso que eu tenho feito. E aí tem muita coisa que a gente deixa de fazer e entra naquela questão de falta de merecimento. A gente não acha que é digno, a gente não acha que a gente não tem o que falar, o que agregar, né? E aí, quando o próprio Pablo fala que pessoas estão morrendo porque você não abre a boca, você não fala, né? Isso aí é uma realidade, isso aí bate assim, né, cara? Porque como eu estava falando com você mais cedo, né? Antes da pandemia, antes dessas questões de live, de vídeo, Deus começou a falar muito forte no meu coração que eu produziria conteúdo e começaria a fazer vídeo na internet, né? E assim, a minha pergunta para Deus é assim, Deus, eu vou falar o quê? Eu não tenho o que falar, eu não sei nem o que falar, que conteúdo, vou falar sobre o quê? Não sou especialista em nada. E aí depois eu aprendi que não ser especialista é bom, né? E quando você começa a colocar o seu coração e só falar aquilo que está no seu coração. Eu estava destravando Sim, é verdade. eu estava destravando um colega hoje, na verdade ele é um prestador de serviço, ele faz arte para mim lá na empresa, e eu estava falando com ele sobre essa questão de gerar conteúdo. Eu falei, cara, você quer começar a gerar conteúdo? Só fala aquilo que está no seu coração. Por exemplo, ensina as pessoas a fazerem arte. Começa a transbordar a arte que você tem, sem se preocupar se alguém vai pegar seu trabalho. Por quê? A partir do momento que você começar a fazer isso, você vai ajudar tantas pessoas que isso vai retornar para você. É a lei da semeadura. Você começa a semear na vida das pessoas e, consequentemente, você vai ter esse retorno. Então, como eu estava te falando mais cedo, eu nem sei me dizer quando que eu comecei a produzir conteúdo. Vem umas coisas na minha mente, no meu coração, assim, eu coloco na minha rede social. Então, hoje eu uso a minha rede social para poder semear na vida das pessoas. E a minha oração para Deus, quando ele começou a falar isso comigo, eu falei, Senhor, que eu atinja uma pessoa, eu já estou feliz. Se o Senhor conseguir fazer a minha mensagem, a minha experiência, as coisas que eu passei, que eu cheguei até aqui, ajudar uma pessoa, eu já estou satisfeito. Já vai valer muito a pena o Senhor me usar. E é de fato, é de coração. Eu não me preocupo com quantidade de seguidor. Eu não me preocupo com quantas pessoas vão ter numa live, né? Você vê o
essas pessoas hoje que tá produzindo conteúdo violento, que tem milhões de seguidores, as pessoas falando, cara, quando eu comecei a falar, não tinha ninguém para me ouvir. O Tem próprio, ninguém. o próprio Pablo, ele falou que tinha 2 pessoas quando ele estava fazendo uma live, provavelmente ele estava ensinando um conteúdo muito bom, que ele é um cara que tem muito conteúdo. Das 2 pessoas, uma ligou para ele e perguntou se ele era famoso, o que ele queria, por que ele estava fazendo aquilo, né? Então, Aham. tem muitas pessoas hoje que estão travadas porque não se acha digna, não acha o que tem para dizer, não acha que não tem nada para falar, mas todo mundo tem algo para poder colocar para fora. As Tem. experiências que as Tem pessoas pra quê? tiveram até aqui servem para isso. Sim, sim. Inclusive, o que você falou aí, eu vou até agir um pouco contrário. Vamos fazer um desafio aqui para a galera aqui, ver se a gente consegue engajar. Cada um manda para 3 pessoas aí de vocês, do público de vocês, essa live, que eu vou falar algo aqui um pouco importante também. Pouco não, muito importante para nós nesse desenvolvimento aí. Eu vou, Cada eu um vou marca fazer 3 isso aqui. pessoas aí. Eu vou mandar para 5 pessoas. Tem vários amigos aqui, ó. Tô mandando aqui agora. Tem uma galera aqui, ó. Mandei para uma turma aí, mandei para uns 10. Tô fazendo, vamos ver. Aí depois, quando chegar ao pico, a gente tira um print aí, tá? Desafio é 20 pessoas, vamos ver Ah, se é vai verdade. chegar. A gente tira foto quando der 20 pessoas aí, a gente tira um printzinho. Você desativa os comentários aí, a gente tira um print. Top. Mas é o seguinte, o que a gente estava falando, a gente falar o que a gente vive hoje é muito importante, porque engaja pessoas, traz pessoas ao nosso redor. Quem diria, cara, que eu estaria conversando com você, eu fiquei muito, assim, eu me senti muito feliz de encontrar pessoas com o mesmo intuito que eu, porque hoje é difícil você encontrar. E, assim, eu não estava sabendo utilizar a internet ao meu favor. Não é que é difícil, é que eu não estava ainda conseguindo descobrir o porquê de eu não estar conseguindo me conectar com pessoas que têm mais ou menos a mesma mentalidade do que eu. E isso é muito importante, porque a regra, e o que a gente tem aprendido muito, é que a gente é a média das 5 pessoas que a gente vive, né? A gente tem a gente é a média das 5 pessoas que a gente vive, ou seja, dentro dessas 5 pessoas que a gente convive, a gente vai ter a personalidade delas. E Pablo fala um pouco sobre frequência, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está fazendo, que você tem que encontrar pessoas com frequências mais altas para você se elevar junto com elas, né? É muito interessante isso, cara. Muito interessante. Eu ia falar a respeito desse engajamento de como que eu fiz e como que eu tô fazendo. Tomei bloqueio no Instagram agora, tomei bloqueio até amanhã, eu tô desbloqueado porque eu segui 30 pessoas, aí passei, né? Você segue 30, se você passar um pouquinho, você é bloqueado. Eu acabei perdendo a contagem, não me dediquei na contagem, aí tomei um bloqueio lá, eu não posso comentar em postagem dos outros. É por isso que você não viu eu comentando nas suas, das últimas agora. Mas eu sempre, pessoas que eu estou envolvido assim, eu estou comentando. Vamos lá, gente. Nosso pico aqui foi 10. Apesar da gente não estar se preocupando tanto com a quantidade, porque a gente está desenvolvendo, hoje é a minha primeira live aqui no Instagram. Na verdade, eu estava no Instagram, eu estava fazendo as lives com o pessoal da igreja. No dia que entrou a pandemia, a gente entrou nas lives com o pessoal da igreja, e aí eu compartilhei algumas palavras, mas assim, uma live mais extensa em que eu estou falando e a gente está sendo recíproco um com o outro na fala, é a primeira minha. E engraçado, Wallace, falando sobre essa questão de resultado, e às vezes a gente é tão focado em resultado que antes da pandemia, eu fui na igreja de um pastor amigo e ele, na hora lá, me chamou para pregar, me botou nessa prova, né? Mas, assim, mas isso é bom quando isso acontece porque você coloca o seu coração. Você fala o que de fato está no seu coração naquele momento ali. Você não se preparou, né? E não tinha Verdade. pandemia do coronavírus ainda. E eu não sei por quê, né? Foi o Espírito Santo. Eu falei assim, ó,
Sabe por que, que a gente tem vários problemas na sociedade, consequentemente, dentro das igrejas? É porque acabou os cultos nos lares. E os cultos nos lares acabaram porque a gente é preocupado com performance. Então, a pessoa não se acha digna de abrir a Bíblia e falar um versículo e explicar aquilo que ela entendeu, da forma que ela entendeu, na maneira como ela vê aquilo ali. De você cantar um louvor e cantar desafinado, mas a presença de Deus vai estar naquele lugar, porque ele não preocupa com performance, muito pelo contrário. Talvez quanto menos performance a gente tem, mais verdadeiro a gente é. E aí, Mais natural, quando gente. começou, exatamente, quando começou essa história do coronavírus, de tudo, o que teve que acontecer? As igrejas tiveram que voltar para dentro dos lares. Entendeu? Então, tipo, Sim, pessoas que estavam com verdade. depressão, às vezes tinha filho que não percebeu que os pais estavam depressivos, que estava precisando de alguma coisa, porque era tão envolvido com aquele movimento que não parava. E aí, quando teve que parar, e os cultos tiveram que voltar para os lares, como era feito antigamente. Isso não desmerecendo o culto nas Uhum. igrejas, que é extremamente importante e essencial. Mas o problema é que a Sim, gente verdade. ficou tão preocupado com a performance, que tem que ter o melhor som, que tem que ter a melhor pregação, que tem que ter o melhor cantor cantando, que o culto no lar a gente deixou para trás. A gente não fazia mais culto no lar. A gente Aí a não gente orava aprende, mais dentro de casa. e a gente aprendeu a valorizar isso, né? Teve que aprender na marra a Exatamente. valorizar isso novamente. E, Exatamente. O que de fato é o que de fato é o que te sustenta, cara. É sua casa, é sua família. Essa é sim, uma sim. frase que tem sido falada aí que é verdade. O sucesso de nenhum ministério justifica o fracasso de uma família, né? Então, primeiro, é como que está minha família, como que está minha casa, como que está meu casamento. Depois, sim, aí eu estou pronto para poder ser usado para mudar a vida de outras pessoas. Ô, Marcão, vamos tirar um print aqui, que a gente está quase chegando pro fim. A live vai terminar daqui a pouco. Porque o Vamos. Instagram bloqueia, né? Você Pede para tira os alguém comentários. tira para gente aí. Alguém tira para gente aí o print. Deixa eu tirar o Você print consegue aqui. tirar os comentários aí, rapidinho? Eu não Ou sei tira como é um com os que comentários. eu não sei como é que tira o comentário. Ah, tá. Desativar comentário, peraí. Vai. Top, top. Nossa conversa foi tá desenvolvendo algo, a gente está procurando mudar vidas. Nosso intuito é mudar as pessoas, colocar as pessoas com a mentalidade, na verdade, de Jesus, né? A gente tentar trazer pessoas para o reino. Quanto mais pessoas a gente puder agregar valor na vida delas, a gente vai estar mudando. O que eu ia falar agora, eu lembrei que o Pablo falou um negócio que ficou no meu coração. Hoje a gente utiliza a internet. Muitas pessoas utilizam as redes sociais hoje. Muitas pessoas se perdem e tem uma palavra que a gente utilizava que você navega na internet, né? E quem está navegando demais na internet começa a se perder em outras coisas, está naufragando. Essas pessoas estão naufragando. E o Pablo utilizou uma palavra que ele falou que existem dois públicos dentro da internet, como se fosse no mundo do tráfico. Hoje existe o traficante, existe o usuário, né? Aquele que trafica é aquele que usa. Na verdade, as pessoas que estão como... É até uma palavra meio ruim, mas assim, é mais para entendimento nosso. Que quem tá produzindo conteúdo, quem está trazendo pessoas engajando valores dentro da internet, quem está usando a internet ao seu serviço, está sendo como se fosse o traficante. Eu tento usar uma palavra melhor aí também. Ele falou isso, atingiu como um gatilho muito especial, porque quando você está na internet, você está como usuário, você começa a se imaginar, cara, o usuário tem vícios e o vício dele é constante. Para ele parar de ter aquele vício, ele tem que sair daquela linha que ele está, aquela zona que ele está, e ir para outra área, para poder mudar de vida. Então, na internet hoje, o vício está muito grande. Existem É esses a dois busca pelo públicos, e prazer, quem né? a gente é?
É a busca pelo prazer, isso aí. Se sentir bem, estar É envolvido em isso aí. notícias e assuntos, então. É igual, por exemplo, é o que eu sempre falo, né? As pessoas na segunda-feira falam que o trabalho delas é o pior possível. Vai, acorda de manhã reclamando de tudo da vida. Por quê? Elas gastaram toda a energia que elas tinham no final de semana. Elas depositaram tudo que elas tinham no final de semana e agora elas estão esperando chegar o final de semana de novo para poder fazer a mesma coisa. Porque elas canalizam toda a energia delas, todo o prazer da vida delas no final de semana. Né? E, na verdade, você tem que fazer o contrário, né? Você tem que fazer com que todo dia seja segunda-feira. Todo dia, porque, não, na segunda-feira eu começo. Faz com que todo dia seja segunda, que aí você vai começar a conseguir cumprir com aquilo que você está determinando para você mesmo, né? É igual, às vezes a pessoa quer fazer exercício, né? Não, vou fazer exercício. Aí vai um dia quer fazer o exercício que não fez a vida inteira. Aí fica todo arrebentado durante a semana toda e nunca mais faz. Essa pessoa, se ela fizer 10 minutos de exercício todo dia, ela vai ter muito mais resultado do que ela querer fazer tudo de uma vez só. Verdade. Verdade, bem verdade isso. E aí, vamos encerrando, como é que vai ficar? Gente, obrigado aí. Eu tenho que resolver uns negócios aqui agora. Mas foi muito bom, foi muito produtiva a nossa live. O pessoal aí falou que gostou do assunto e tal. Teve gente que mandou lá para 10 pessoas e a gente conseguiu. Ó, o Brunão entrou agora aí. Falou, Brunão. Tem uma galera aí do Clube 459 agora aí, ó. Quem é do Clube 459 aí, dá um joinha aí. Manda um foguetinho aí, uma explosão. Confraria da galera que vai mudar muita coisa nessa geração aí, que está disponível a mudar muita coisa nessa geração. Tamo junto, gente. E agradecer, Wallace. Obrigado, Wallace, por sua disponibilidade, por estar aqui batendo esse papo. Certamente quero liberar sobre a tua vida aqui muitas coisas que Deus já preparou para você e para sua família desde antes da fundação do mundo. E minha oração diária hoje Senhor, eu quero desfrutar hoje, só hoje, tudo aquilo que o Senhor já preparou para mim desde antes da fundação do mundo. E cada dia eu faço essa oração e tenho desfrutado de tudo aquilo que Deus tem preparado. E tem preparado para a sua vida também, para a sua família. Deus abençoe ricamente sua casa. Amém. E que você continue sendo esse general aí que vai fazer muita coisa na vida de muita gente. Valeu, amém, meu irmão. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com você aí, de estar falando para... Chegamos aí a um público de 10 pessoas e, assim, muito obrigado. Gratidão enorme a todos que participaram da nossa live. E vamos junto, vamos pro topo. Eu também profetizo sobre a tua vida bênção sem medidas. Eu sei que você já está fazendo o possível para ser mudança e para ser algo diferente, alguém diferenciado na Terra, né? Então você é um general, você já é alguém. A palavra antes palavra que a gente tinha que ser usado como flecha, né? Eu não sei se foi Ezequiel quem falou que a gente fala, saca-me, Senhor, da tua aljava. Até a Helena Raquel fala muito sobre na oração dela, saca-me da tua aljava e acerta o alvo. E nos dias de hoje a tecnologia aumentou e hoje o que causa uma explosão enorme na Terra? É uma ogiva nuclear. Então que você seja uma ogiva nuclear nessa Terra para explodir muitos corações e muitas pessoas entender como que funciona o reino nessa Terra e que a gente venha para chegar para as nações aí, em nome de Jesus. Valeu, amém, meu irmão. Tudo amém. De bom aí. Obrigado, hein? Tamo junto. Obrigado, gente. Aí quem participou. E estou disponível aí para outras lives. Quem quiser convidar aí, a gente gosta de bater papo, conversar e dizer tudo aquilo que Deus tem feito nesse tempo. Pode me chamar. Valeu, irmão, que eu também vou. Deus. Tamo junto. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.